Pastor Roberto, qual foi, ou quais, mas teve alguma conversão de alguém muito conhecido dentro do sistema penitenciário através da palavra, através do evangelho de Cristo, que chegou a impactar? Nós tivemos muitas conversões impactantes dentro do sistema penitenciário. Homens que foram impactados pelo poder da palavra. A igreja dentro do sistema penitenciário, a despeito de seus rudimentos tradicionais na época, e desconstruímos isso, graças a Deus, era uma igreja muito pura. Então, você imagine 300 homens cantando o hino 15 da harpa. Invadia os pavilhões. Ou seja, quebrava os corações mais duros. Eu tenho um exemplo de conversão extraordinária do nosso irmão Alexandre Santa Maria Mendes, que foi aquele que deu a entrevista para a revista Veja. Um sequestrador, bandido, viciado em cocaína, que foi impactado pelo poder da palavra. Entregou a sua vida em lágrima para Cristo, e foi um nível de entrega tão grande que o trabalhar de Deus na vida dele era muito evidente. Aí vem Aloysio Israel da Silva, assaltante de banco, que nos ouve pregar a palavra, e a palavra vai impactar ele de tal maneira que ele vai abandonar o conceito do submundo do crime. Ele vai abrir mão de todos os contatos que ele tem no submundo do crime e vai entregar a sua vida para Jesus. E hoje é o pastor Aloysio Israel da Silva, pastor de uma das lindas igrejas ali na região de Guarulhos. Então, temos muitas histórias de homens que foram impactados pelo poder da palavra. E até mesmo pessoas que vinham de fora, pastor Juliano, porque durante o período da visita, nós realizávamos culto. Quantas e quantas mamães se entregavam para Jesus. É verdade. Quantas e quantas irmãs de reenducandos que entregavam as suas vidas para Jesus. Ou seja, quantas centenas e milhares de pessoas impactadas pelo poder dessa palavra. É por isso que hoje nós lutamos para se priorizar no culto à palavra. Porque é a palavra que restaura, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, são muitos. Mas eu lembro em especial de João Acácio da Costa, me marcou bastante, porque ele era meu vizinho, né? O João Acácio da Costa era meu vizinho. Se eu falar João Acácio da Costa, a maioria das pessoas não terá ciência que eu estou falando do bandido da luz vermelha. Um dos maiores assaltantes da década de 60, né? E começo da década de 70. Quando eu conheci o João Acácio da Costa, ele já estava com a sua saúde mental um pouco comprometida, né? Mas eu não perdi a oportunidade de falar de Cristo para ele. E todas as vezes que eu parava para poder evangelizar o João Acácio da Costa e começava a falar da palavra, eu via que aquela perturbação do semblante dele esvanecia-se. E ele ficava sereno e compenetrado ouvindo a palavra. Ali se evidenciava claramente, pastor Juliano Fraga, o poder transformador dessa palavra. Mas a mente dele já estava comprometida a certo ponto que, de repente, ele saía daquele estado de compenetração e dizia assim: pastor, mas eu tenho dó de Deus. E eu, tentando entender a loucura dele, eu disse: mas por que você tem dó de Deus? Deus não criou todas as coisas? Sim, Deus criou todas as coisas, mas quando Deus começou a criar o mundo não tinha casa. E onde ele se abrigava? Então você percebia o nível de demência em que ele já se encontrava. Mas a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. Plantava o evangelho. No dia seguinte, estava lá o João Acácio da Costa, no culto, adorando a Deus. Que pena que o final dele, um final trágico, né? Porque a demência dele deveria ter sido tratada para que ele fosse ressocializado, reintegrado ao contexto social e familiar em condições de viver. Mas foi uma das experiências que muito me impactou.